Olá, vamos ao segundo módulo da aula sobre anemias hipoproliferativas carenciais, onde vamos falar sobre anemia ferropriva. Bom, seja bem-vindo ao Revisa Med. Nós vamos conversar sobre anemias hipoproliferativas, especificamente falar um pouquinho de anemia ferropriva. A anemia ferropriva é uma das anemias mais frequentes no mundo inteiro. E como ela tem uma frequência muito alta, todo mundo que chega para a gente com anemia, as pessoas acham que tem anemia ferropriva e prescreve sulfato ferroso. Mas nem todo mundo que tem anemia por falta de ferro. Bom, a Maria já é nossa conhecida, ela nos procurou por causa de um cansaço, é uma menina de 20 anos, e na história dela o que ficou de positivo é que ela tem um fluxo menstrual um pouco mais aumentado. E ela nos procurou justamente tentando resolver esse problema. E os exames propostos para ela inicialmente foram um hemograma, uma contagem de reticulócitos e a cinética do ferro. Então, qualquer histórico, aquele exame físico, o que nós encontramos nos exames da Maria? Nós encontramos uma hemoglobina de 8, o mínimo para ela seria 12, ou seja, estamos diante de uma anemia, ela tem razão de estar se sentindo cansada. Nos índices eritrocitários, nós encontramos um VCM de 64, uma HCM de 26, nós sabemos que o valor normal do VCM é de 80 a 100, então nós estamos diante de uma microcitose. Aqui eu já consigo fazer uma classificação morfológica, dizendo que nós estamos diante de uma anemia microcítica com uma concentração de hemoglobina abaixo do normal. O mínimo seria 28, ela está com 26, eu já consigo de cara falar que é uma anemia microcítica hipocrômica. E tem um reticulócito de 0,5, então eu estou diante de uma anemia hipoproliferativa. E olha que interessante. Normalmente no exame já vem a descrição do esfregaço sanguíneo, da hematoscopia. Já está escrito lá embaixo que ela tem microcitose e hipocromia. Então nós podemos classificar como anemia hipoproliferativa microcítica. E a cinética do ferro que nós solicitamos, veio uma ferritina de 15, um valor de referência aí de 30 a 200, veio um ferro de 30 e veio um TBIC de 400 aumentado e uma saturação da transferrina de 15%. Então, com isso aqui, nós fechamos o diagnóstico da Maria. Nós estamos diante de um quadro de anemia ferropriva, que é extremamente comum nessa faixa etária. Bom, o que a gente precisa lembrar? A anemia ferropriva, ela nunca é um diagnóstico final. O conceito é simples. O que é anemia ferropriva? É a depressão de ferro do organismo. Só que todas as vezes que alguém aparece com uma anemia ferropriva, eu tenho que procurar a causa. E às vezes a causa pode ser uma causa séria. No caso da Maria, nós vimos que é uma hipermenorreia. Mas no indivíduo adulto, no sexo masculino, nós podemos estar diante de um câncer oculto. Então, sempre que eu estiver diante de uma anemia ferropriva, eu tenho que buscar um diagnóstico final. Bom, vamos lembrar um pouquinho sobre o metabolismo do ferro, para a gente entender, inclusive, o que nós vamos encontrar nos exames laboratoriais. Nós temos em torno de 4 gramas de ferro no nosso organismo, um pouco mais no sexo masculino, que é em torno de 50 miligramas por quilo, e em torno de 35 miligramas por quilo no sexo feminino. A maior parte desse ferro, ele está justamente na produção do M da hemoglobina, que é quem mais precisa de ferro. Então, em torno de 70% a 75% do ferro está na forma M. Nós temos uma parte que vai ficar no estoque, nós temos a ferritina, que é um compartimento de ferro, e a hemosiderina, sendo que a ferritina é que nós vamos trabalhar mais, porque é aquele que libera o ferro de uma forma mais rápida. Nós temos também o ferro ligado à transferrina, que é a proteína de transporte, e só lembrando que a concentração sérica da ferritina, ela é diretamente proporcional à reserva de ferro do organismo. Ou seja, se a ferritina está alta, eu tenho ferro adequado, se ela está baixa, eu tenho carência de ferro. Bom, esse ferro proveniente da dieta, ele vem de duas formas. Nós temos essa forma M, que é facilmente absorvida, que é a que está na carne. Essa, ela já chega e já é absorvida. E nós temos a que vem dos outros alimentos. Essa forma é chamada não M. Então, essa traz para a gente o íon férrico, que precisa ser convertido no ferroso, porque é o íon ferroso que vai ser absorvido. Para que ocorra essa absorção, eu preciso de um pH gástrico adequado, então eu preciso de acidez. Por isso que a vitamina C, ela vai favorecer a absorção do ferro. O que acontece aqui é que hoje é muito comum o uso de protetores gástricos, que altera o pH, que diminui essa acidez gástrica, que já vai atrapalhar essa disponibilidade desse ferro.
E nós sabemos também que nós temos um mecanismo natural de regulação da mucosa intestinal. Então, nós absorvemos da dieta só aquilo que precisamos. Então, de 3 a 5 miligramas, porque é justamente para repor a perda diária que acontece pela descamação intestinal e vai ser eliminado nas fezes. Então, esse ferro que é fornecido, o ferro não M, ele não tem uma boa disponibilidade para a gente. O ferro M, ele é mais prontamente absorvido. O que acontece com esse ferro? Quando ocorre a absorção, a mucosa intestinal, ela tem um papel muito importante. A nível de enterócito, o que acontece? Esse ferro, ele vai ficar estocado aqui na forma de transferrina. Quando o organismo necessitar de ferro, ele vai ser liberado para o plasma e ele vai ser levado para os órgãos que estiverem necessitando de ferro. Como que o organismo vai saber se ele está precisando ou não de ferro? Aí nós temos um hormônio extremamente importante, né, que se fala muito hoje, que é chamada hepcidina. A hepcidina, ela é sintetizada pelo fígado. Quando nós estamos em situações de hipóxia, que nós precisamos de mais oferta de oxigênio, que nós precisamos de mais produção de hemoglobina, o que acontece? Nós temos redução da síntese da hepcidina e com isso o ferro é liberado da mucosa intestinal, se liga à sua proteína de transporte, que é a transferrina, e ele vai até a medula óssea. Na medula óssea, ele tem 2 caminhos. Ou ele entra na produção de hemoglobinas novas, ou ele vai ficar no estoque. Então, isso acontece o tempo todo. Ou seja, eu tenho estoque de ferro aqui na mucosa intestinal, eu tenho estoque de ferro aqui também na medula óssea. Bom, e depois que essa hemácia envelhece, o que acontece com ela? Após cada 120 dias, essa hemácia ela é retirada de circulação pelos macrófagos do baço e ela vai ser destruída, ela vai sofrer lise. Olha que interessante, na hora que essa hemácia se rompe, nada se perde. A hemácia dentro dela, o que nós temos? Hemoglobina. Essa hemoglobina, ela se quebra, essa globina, ela vai ser reabsorvida, ela é proveniente de aminoácidos e ela vai ser reabsorvida como aminoácido. E essa porção M, que é constituída de protoporfirina ligada ao ferro, ela vai se quebrar, a protoporfirina vai ser convertida em biliverdina, bilirrubina, essa bilirrubina vai para o fígado ser conjugada. E o ferro? O ferro vai seguir 2 caminhos. Ele vai para o estoque, na forma de ferritina, ou ele vai entrar na síntese de novas hemoglobinas. Ou seja, nós não temos nenhum mecanismo de eliminação de ferro. Esse ferro ele é todo reutilizado. Então, quando que eu vou ter anemia ferropriva? Quando eu perder através de sangramento, quando eu diminuir muito a absorção gástrica desse ferro, com o passar dos anos, vai dar um balanço negativo, o indivíduo vai evoluir com ferropenia. Isso aqui só numa outra visão, aqui quando acontece a absorção do ferro, nós temos várias enzimas de membrana que são extremamente importantes aqui. Nós temos a ferroportina, que é a proteína a qual a hepcidina vai ligar quando não tivermos necessidade de ferro. E nos processos inflamatórios nós vamos ter grande aumento de hepcidina, então ele acaba impedindo esse transporte do ferro. E nós temos aqui a transferrina, com essas moléculas de ferro ligada, e aqui, chegando aqui no baço, depois de 120 dias, essa hemácia ela vai sofrer sua lise e ela vai liberar ferro novamente, que vai ficar armazenado aqui, ou ele vai para a circulação para a síntese de novas hemoglobinas. Com isso, nós temos ferro estocado no baço, ferro estocado na medula, ferro estocado na mucosa intestinal. Bom, algumas considerações. Então, nós não temos nenhuma forma ativa de eliminação de ferro. Se eu tomo muita transfusão de sangue, o que acontece? Eu acumulo ferro, a ferritina fica muito alta, eu vou ter uma chamada hemocromatose secundária. Nós sabemos que a mucosa intestinal é ela que vai regular essa absorção do ferro. Se eu tiver alguma alteração genética que altera os fatores que participam dessa regulação, eu posso absorver ferro da dieta além do usual. Aí o indivíduo pode acumular ferro numa chamada hemocromatose, que é a hemocromatose primária, a hemocromatose hereditária, que o indivíduo apresenta níveis elevados de ferritina por causa dessa alteração genética, e esse ferro pode depositar no fígado, provocar cirrose, no pâncreas, provocar pancreatite, pode estocar no miocárdio, provocar insuficiência cardíaca, que já é outro objetivo de estudo. Bom, e o que pode causar anemia ferropriva, essa deficiência de ferro? Nós temos 3 situações. Nós podemos ter redução da oferta, nós podemos ter aumento da demanda,
ou nós podemos ter um aumento da perda do ferro. Redução da oferta pode ser dieta inadequada. Essa dieta inadequada a gente vai pensar principalmente nas crianças. Por quê? Porque 98% do ferro que eu utilizo no adulto para a produção de novas hemácias é proveniente da lise de hemácias velhas. Na criança não. Na criança até 50% da dieta entra na produção das hemácias. Absorção diminuída, né? Ou o paciente fez alguma gastrectomia, ou tem alguma doença que atrapalha a absorção, tem a cloridria, doença celíaca. Então, qualquer dessas situações pode reduzir a oferta. Eu posso ter aumento da demanda na infância. No primeiro ano de vida, a criança faz aquele grande crescimento horizontal, aumenta muito a necessidade de ferro, por isso que e a dieta, a capacidade de absorção dela é muito pequena, e a dieta no primeiro ano, ela é essencialmente láctea, então nós temos muito pouca oferta de ferro. Então a criança, o que já é preconizado, que ela do sexto mês de vida até 1 ano e meio, 2 anos, ela tem que receber suplemento de ferro para evitar anemia. A gestação, porque no último trimestre o feto ele vai elaborar o seu estoque de ferro, montar o seu estoque de ferro, então ele vai sugar o ferro da mãe. Mulheres que têm gestações repetidas, elas ficam com o estoque deficiente. O período de lactação, a criança na infância também, pelo crescimento lá no escolar, no pré-escolar, e temos também o estirão puberal. O estirão puberal aumenta muito a necessidade de ferro, e é muito comum a gente observar anemia ferropriva nesses períodos. Bom, aumento de perda de ferro, que é extremamente comum na clínica do adulto, né, é o sangramento do sistema digestório e o fluxo menstrual aumentado. Essas duas situações são as principais, mais importantes. Na mulher após a menopausa e no sexo masculino é sangramento trato gastrointestinal. Na mulher na idade fértil é fluxo menstrual aumentado. Nós temos outras situações como doação de sangue, nós podemos ter o sangramento factício, nós podemos ter telangiectasias, muito comum, sangramento constante, a hemodiálise. Esse sangramento factício é o próprio paciente que faz a autossangria. Nós tivemos um relato de um caso interessante de uns colegas que escreveram uma crônica sobre uma freira, isso há muito tempo atrás, quando os hospitais eram dirigidos por conventos e esses colegas cirurgiões foram chamados para atender essa irmã que apresentou um quadro súbito de dor abdominal, dor na fossa ilíaca direita, com descompressão dolorosa, e fizeram o diagnóstico de apendicite e levaram ela para a cirurgia. Mas no exame de pré-operatório eles viram que ela tinha uma anemia microcítica no hemograma. E depois da cirurgia suplementaram ela com ferro, colheram uma anamnese e não encontraram nenhuma causa para essa anemia. Passado-se um período, eles entraram novamente em contato com esses cirurgiões porque a cicatriz cirúrgica não tinha melhorado e a paciente estava de novo queixando cansaço, astenia. Eles reavaliaram, orientaram o curativo, não entenderam porque não estava cicatrizado, viram de novo que ela estava com anemia microcítica hipocrômica ferropriva. De novo, eles insistiram com ela sobre algumas questões que poderiam estar provocando essa anemia, ela negou tudo. Eles repuseram o ferro novamente. Num terceiro momento, entraram novamente em contato com eles, falando que de novo ela estava passando mal. Aí eles resolveram ir até o local desse hospital para ver o que poderia estar acontecendo. E chegando lá, estava um burburinho muito grande, que naquela época coletava sangue, a gente não tinha todo esse processo de centrifugação do sangue, as bolsas ficavam em repouso, bolsa de sangue total, e o que acontecia? O concentrado de hemácia desce por diferença de densidade e fica o plasma em cima. E eles viram que a coluna de hemácias estava muito pequena, então estava questionando que haviam coletado sangue de um doador anêmico. E aí eles observaram aquela história toda e começaram a pressioná-la, e perguntando sobre se tinha algum problema, e ela acabou não negando, que ela falou que por causa de pensamentos pecaminosos, ela pegava uma agulha, ficava furando a cicatriz cirúrgica e ela fazia autossangria. Naquele dia, pela confusão deles estarem chegando, ela acabou desprezando a bolsa no lixo e o pessoal acabou visualizando essa bolsa. E, então, na verdade, é um sangramento factício, quer dizer, provocado, ela sangrou, não é uma doação de sangue, porque ela não estava doando sangue, mas ela fez uma anemia ferropriva. E nesse período, eles orientaram que ela fizesse um tratamento psiquiátrico e ela foi conduzida, porque se eu também não tratar a causa, eu não resolvo o problema.
e ela acabou casando com o psiquiatra e nunca mais teve problema e nunca mais teve anemia. Bom, entre as principais causas de deficiência de ferro, de acordo com a idade, então só para a gente fixar, criança e adolescente, é crescimento, infestação parasitária, extremamente comum, mulheres pré-menopausa, mulheres na idade fértil, é sangramento menstrual e atenção especial nessa faixa aqui de mulheres pós-menopausa e dos homens, que é o sangramento gastrointestinal. O sangramento gastrointestinal, o indivíduo pode sangrar porque ele tem úlcera gástrica, ele pode sangrar porque ele tem hérnia de hiato, porque tem podologia hemorroidária, são várias as causas. Mas o que eu tenho que chamar a atenção aqui é para a possibilidade de câncer de colo, que o paciente fica assintomático e às vezes o único detalhe, que ele observa, o único sinal é o sangramento presente nas fezes. Então, se o paciente tem acima de 50 anos, tem diagnóstico de anemia ferropriva, ele tem que ser submetido à colonoscopia, mesmo que ele tenha uma queixa digestiva alta, que você tenha feito uma endoscopia, que tenha doença ulcerosa péptica. As doenças de colo, principalmente de colo direito, elas são silenciosas, então é mandatório a gente fazer essa endoscopia. Entre outras causas que pode provocar alteração, anemia ferropriva, nós temos que lembrar da gastrite atrófica, que se eu tiver uma atrofia gástrica muito acentuada, eu vou ter alteração da absorção, infecção por H. pylori, seja na criança ou no adulto, provoca tanto deficiência de ferro quanto de B12, a doença celíaca, que nós vamos ter prejuízo na absorção. Então, nessas situações em que homens e mulheres que já estão após a menopausa, ou aqueles crianças e adolescentes que não respondem ao ferro oral e que não têm doença de absorção, que as outras causas foram descartadas, eu tenho que pensar nessas possibilidades como causa para deficiência de ferro. Bom, então vamos ver uma questão aqui. Olha, um homem de 56 anos, a princípio ele está assintomático, mas ele traz uns exames mostrando uma hemoglobina de 10, ele tem um VCM de 66, olha, o VCM de 66 menor que 80, microcitose. Ele tem um HCM de 20, menor que 28, hipocromia. Ele tem, o que mais vamos ver aqui, o RDW, ele tem 21%, mostrando que tem anisocitose. Então, o que ele, diante desse quadro aqui, ele nem mostrou a cinética do ferro, mas um paciente que não tinha nada e que eu encontro uma anemia microcítica com anisocitose, a causa mais provável é anemia ferropriva. Então, é mandatório, nessa idade, realizar uma endoscopia digestiva alta e baixa, porque eu preciso descartar câncer de colo, que muitas vezes ele é totalmente assintomático. Esse aqui é outra questão de prova, de um paciente de 70 anos, já colocou que ele tem anemia microcítica e hipocrômica, e ele chega falando o seguinte, que ele reduziu o peso, mas ele acha que é porque ele está ingerindo pouco ferro. É muito comum a gente ouvir o paciente falando isso. Dieta em adulto, raramente, mas muito raramente, vai provocar anemia ferropriva. Então, a resposta para essa questão é que eu tenho que investigar perdas, porque dificilmente uma inadequação alimentar vai ser uma causa isolada de anemia. Então, é muito comum, às vezes, a gente ver colega médico falando assim, ingere mais ferro, come mais verdura, que você vai melhorar essa anemia. A gente tem que lembrar que as verduras, embora tenham ferro, tem muito fitato, que atrapalha a absorção do ferro. Então, não se corrige uma anemia ferropriva só com dieta. Em relação às manifestações clínicas da anemia ferropriva, eu tenho todas as sintomatologias de síndrome anêmica e algumas mais específicas da anemia ferropriva. O paciente pode queixar fadiga, tontura, geralmente, somente em criança é muito comum a gente ver muita irritabilidade, déficit cognitivo. Em relação às mucosas, eles vão apresentar uma mucosa hipocorada. Na língua, nós já vimos essa imagem previamente, nós vamos ter uma língua despapilada, nós vamos ter uma glossite. Eu posso ter uma queilite angular, que é essa inflamação que acontece no ângulo labial, que sempre fala a favor de anemia carencial. O indivíduo pode queixar palpitação pela presença da anemia, pode ter aumento de baço, a gente não sabe exatamente qual é a razão disso aqui, mas em 15% dos pacientes eu posso observar esse aumento do baço, pode ter a coiloníquia, pode ter a perversão do apetite, que é chamada pica, né? Esse desejo de comer alimentos pouco nutritivos. É muito comum, às vezes, grávida falar que na hora que começa a chover, ela tem que se segurar para não ir lá comer aquela terra molhada. E geralmente são alimentos assim, que não têm, são totalmente sem sentido. São os desejos da gravidez.
E sempre que alguém vier com vontade de comer alguma coisa fora do normal, o ideal é ver a cinética do ferro, que pode ser só uma ferropenia. O que a gente sabe disso aqui é que na hora que você corrige a anemia, o paciente não sente mais vontade de comer esse tipo de alimento. A síndrome de Plumé-Vison, ela nos preocupa um pouquinho, ela é mais comum no sexo feminino. O paciente queixa dor ao deglutir, ele tem uma disfagia pela formação dessa membrana na junção da hipofaringe. Ela é pré-maligna, felizmente ela não é comum, né? Ela é mais rara. Bom, aí vem uma outra questão de prova de residência em que eles perguntaram o seguinte: é lesão epitelial resultante da deficiência de ferro? Então, o tecido hematopoético, o tecido epitelial, são os tecidos que mais sofrem com essas carências, porque são tecidos de renovação constante, de crescimento rápido. Então, a resposta para essa questão é atrofia da papila lingual, que nós acabamos de ver ali nos nossos exemplos. E o que eu posso encontrar no laboratório de um paciente com anemia ferropriva? Bom, eu posso ter dois estágios, né? Inicialmente, eu posso ter só deficiência de ferro, sem ter anemia ainda. Nessa etapa, muitas vezes o paciente já está sintomático. Sexo feminino é muito comum referir queda de cabelo, pouca concentração. E eu posso ter a anemia ferropriva mesmo, que eu vou ter a redução da síntese da hemoglobina. No hemograma, inicialmente a anemia pode estar normo e depois ela vai ficar bem característica da anemia ferropriva, que é hipocrômica e microcítica. O nível de ferritina vai estar reduzido, é de alta sensibilidade, é o que a gente usa para fazer diagnóstico de anemia ferropriva. O padrão ouro, que às vezes cai em prova, o padrão ouro é aquilo que não tem dúvida. Então, o padrão ouro seria o quê? Eu fazer um aspirado de medula, uma biópsia, corar para ferro e olhar, tem ferro ou não tem na medula. Mas a gente não faz isso, são exames dolorosos, a gente não precisa disso para o diagnóstico. Mas para a prova, o padrão ouro é o ferro medular corado por azul da Prússia. E o ferro sérico, ele vai estar reduzido na anemia ferropriva, mas a gente sabe que ele pode estar reduzido em várias outras situações e que ele normal também não descarta uma anemia ferropriva. Bom, a transferrina, eu posso dosar direto a transferrina. Ela é um exame um pouquinho mais caro e às vezes a gente acaba fazendo uma dosagem direta através do chamado TBIC, ou capacidade total de ligação do ferro. O que a gente tem que entender em relação à transferrina? Cada molécula de transferrina, ela é capaz de transportar 2 moléculas de ferro. Então, na verdade, nessa análise no exame do sangue aqui, o que eu vou analisar é um conjunto de moléculas de transferrina. E esse conjunto de moléculas, ela é constituída por sítios livres, que permite ligação do ferro, e sítios que já estão ligados, que já está ocupado por ferro. Então, quando eu doso o ferro sérico, eu estou dosando justamente esses sítios que já estão ligados da transferrina. E o que seria o TBIC, ou a capacidade total de ligação do ferro? Seria o conjunto desses dois. Seriam esses sítios que já estão ligados com ferro, mais o sítio que ela tem livre, que são esses sítios livres. Então, somando o ligado com o livre, na carência de ferro, o que vai acontecer? Eu vou ter um maior número de sítios livres para ligar do ferro, ou seja, eu tenho, nesse conjunto de transferrina, eu vou ter uma capacidade maior de ligar ferro, porque eu tenho pouco ferro disponível para ser ligado. Então, no laboratório do ferro, a única coisa que vai estar aumentada é justamente a transferrina ou o TBIC. Então, só para a gente rever, o TBIC são os sítios das transferrinas ligados, mais os sítios que não estão ligados ao ferro. E esse TBIC, ele tem uma variação normal aqui de 250 a 360. Se eu sei que os sítios de transferrina que não estão ligados, nós chamamos isso de capacidade latente de fixação de ferro, que ela vai aumentar quando eu estiver precisando de mais ferro e tiver pouco ferro disponível. E a saturação de transferrina é justamente todos esses sítios ligados ou não ligados que vão estar saturados de ferro, já vai ter ferro ligado. Ou seja, na anemia ferropriva, em que eu tenho falta de ferro, eu vou ter pouco ferro ligado a essas moléculas. Então, ela vai estar pouco saturada. Então, a saturação de transferrina, ela vai estar abaixo de 30. Então, o laboratório do ferro, a única coisa que pode confundir é isso, porque tudo vai estar reduzido, exceto a transferrina ou o TBIC, que é uma medida indireta da transferrina. Então, só para a gente ver aqui os valores normais, né? E as situações em que vai estar aumentado ou reduzido. Então, o ferro sérico,
tem uma variação de 60 a 150, ele é mais inespecífico, ele vai estar reduzido na anemia ferropriva, mas ele também pode estar reduzido nas anemias de doença crônica, então ele não é um bom marcador para diagnóstico de anemia ferropriva. O que vai estar reduzido só na anemia ferropriva é justamente a ferritina. Então, para diagnóstico de anemia ferropriva, eu preciso da ferritina. E o que vai estar aumentado na anemia ferropriva é a transferrina, que nós já falamos, e o TBIC, ou capacidade total de ligação do ferro. Porque os demais, ferro sérico, a saturação da transferrina e a ferritina sérica vão estar todos reduzidos na anemia ferropriva. Bom, isso aqui também eles costumam muito perguntar em questões de prova, que seria justamente esses estágios da deficiência de ferro. Olha que interessante. A primeira coisa que acontece é a depleção do estoque. Quem que é estoque de ferro? O estoque de ferro é a ferritina. Então, inicialmente, eu tenho uma queda da ferritina, mas o paciente ainda não tem anemia. É aquele paciente que queixa, que está com cansaço, o cabelo já está caindo, aí você pede um hemograma, ela está com 12 de hemoglobina ainda. Ela não tem anemia, mas ela já tem deficiência que pode gerar sintomas. Depois, a segunda etapa vai, além da ferritina, eu vou ter uma redução do ferro sérico, a saturação da transferrina vai estar reduzida e eu vou aumentar o TBIC, ou a capacidade total de ligação do ferro. Mas nessa etapa também o paciente ainda não tem anemia. E por último, eu vou ter o diagnóstico de anemia ferropriva, em que o paciente, além de todas aquelas alterações prévias da cinética do ferro, ele vai apresentar também anemia. Bom, o que eu preciso então para o diagnóstico de anemia ferropriva? Eu preciso de um hemograma, eu preciso da ferritina sérica, eu preciso do ferro sérico, eu preciso do TBIC e da saturação da transferrina e eu preciso de uma hematoscopia, que vai me mostrar a microcitose e a hipocromia. Existem outros marcadores que a gente não usa de rotina, mas às vezes em alguma prova eles podem questionar. Essa proteína receptora de transferrina, ela não está disponível no sistema público e difícil também de a gente pedir no setor privado, porque é um exame mais difícil, que ainda não está na rotina. É um índice, é o mais fidedigno para a ferropenia. Ela alta é igual a anemia ferropriva, mas nós ainda não temos disponíveis, é mais para a gente conhecer. A protoporfirina livre eritrocitária, ela também vai estar aumentada na anemia ferropriva, mas também na intoxicação por chumbo. Então, são dois marcadores que podem, às vezes, ser citados em alguma prova, mas que a gente não usa de rotina. E só lembrando que o padrão ouro é o aspirado da medula óssea, e que a gente vai fazer uma coloração pelo azul da Prússia e vamos verificar se tem ou se não tem ferro na medula óssea. Bom, fiz o diagnóstico de anemia ferropriva, defini o diagnóstico. O que eu vou fazer com esse paciente é tratá-lo. A via de preferência é a via oral. Nós podemos usar o ferro, que corresponde ao ferro alimentar em torno de 60 miligramas, que corresponde a 300 miligramas do sulfato ferroso, 3 vezes ao dia. Lembrando que componentes que têm vitamina C vai aumentar a sua absorção, a acidez vai aumentar a absorção e que tem alguns fatores que atrapalham a absorção do ferro, que seria, no caso, os fitatos, chá preto, café, leite, ovo, tudo isso vai atrapalhar a absorção do ferro. Em crianças, a dose terapêutica é de 3 a 5 miligramas por quilo, 3 vezes ao dia, e a administração venosa, que hoje está bem mais segura, nós vamos usar em algumas situações especiais. São aqueles pacientes que têm síndrome de má absorção, que não adianta você ficar insistindo oral, aqueles que não toleram ferro, porque um tratamento do ferro é um tratamento prolongado, e mesmo esses sais mais novos de ferro, eles acabam gerando intolerância. Aqueles também que têm uma anemia ferropriva, que precisam de uma necessidade de reposição imediata, por exemplo, um paciente que vai passar por um procedimento cirúrgico, a gente faz venoso. Os pacientes que estão em hemodiálise, eles também recebem o ferro venoso. Os pacientes gastrectomizados, que não vão responder ao oral, eles também vão para o ferro venoso. Bom, e quanto tempo demora para normalizar os exames? Primeiro, nós temos que lembrar o seguinte, depois que normaliza a hemoglobina, que isso vai demorar de 4 a 6 semanas, nós temos que repor o estoque de ferro. Então, essa reposição de estoque de ferro, no mínimo, 6 meses. Então, haja tolerância ao ferro. Eles vão ter que tomar isso pelo menos 6 meses para repor o estoque, desde que eu tenha controlado a causa de base.
E para avaliar a resposta terapêutica, a gente vai observar que rapidamente o paciente vai referir melhora da astenia, do desânimo. Nós vamos ter um pico de reticulócito, que é extremamente importante, que é justamente o que nós vimos, o reticulócito que vai avaliar a função da medula. E esse pico ele vai acontecer entre 7 e 10 dias. E lembrando que a hemoglobina, ela aumenta 1 grama na primeira semana, mas que ela vai normalizar entre 4 a 6 semanas. Bom, vamos numa questão então de prova, para a gente ver como é que eles estão abordando essa questão aí do ferro. Durante o tratamento da anemia ferropriva, a normalização dos exames laboratoriais ocorre na seguinte ordem. Então, a primeira que melhora 4 a 6 semanas, que aumenta, é a hemoglobina. E logo depois da hemoglobina, nós vamos ter uma normalização do volume dessa, ela deixa de ser microcítica e passa a ser normocítica. E por último, nós vamos ter o estoque do ferro. Então, mesmo que eu não soubesse nada, mas se eu lembrar que eu demoro de 6 meses a 1 ano para repor o estoque de ferro, eu já fecho essa questão, que isso aqui vai ser o último a normalizar. E nessa questão aqui, como última, que é a ferritina, só aparece num item. Uma outra questão, você iniciou o tratamento da anemia ferropriva, qual que é o exame mais adequado para avaliar precocemente a resposta terapêutica? Contagem de reticulócito. Com 1 semana, eu tenho um pico de reticulócito. Ele estava 0,5, ele vai para 5%, 6%, mostrando que o seu diagnóstico está correto e que está tendo uma resposta adequada à terapêutica instituída. Então, é uma questão também muito fácil. Bom, fazendo um resumo da anemia ferropriva. O quadro clínico, nós vamos ter o quadro da síndrome anêmica, que vai acontecer em qualquer anemia. O paciente vai ficar pálido, ele vai queixar cansaço, pode ter dor de cabeça, cefaleia, angina. Pela carência nutricional, nós podemos ter alguns dados que vão chamar a atenção, como a perversão do apetite, a coiloníquia, a disfagia. Aqui é importante a gente lembrar o seguinte, todas as células do organismo precisam de ferro para sua síntese, para suas reações enzimáticas. Lógico, o tecido hematopoético e epitelial precisa de uma quantidade maior, como nós vimos no início. Mas olha que dado interessante, é muito comum a gente ver presença de doenças fúngicas em quem está com anemia ferropriva. São aquelas micoses de unha, onicomicoses, que não melhoram. Você faz uma endoscopia, você encontra monilise esofagiana. Mas se eu sei que o sistema imunológico precisa de ferro, por que será que essas pessoas elas têm mais tendência a formar infecção fúngica e não fazem infecções graves bacterianas? A resposta é simples, as bactérias também precisam de ferro para o seu metabolismo. Então, o que é comum da gente encontrar nesses pacientes são doenças fúngicas. Então, sempre que eu estiver diante de uma candidíase de repetição vaginal, uma monilise esofagiana, uma onicomicose, é bom ver a cinética do ferro para a gente ver se a gente não pode auxiliar esse paciente a responder a terapêutica. Bom, em relação ao diagnóstico, então, nós precisamos do hemograma, que inicialmente pode estar normo, depois ela se torna hipocrômica e microcítica. No RDW vai estar elevado, porque nós estamos diante de anisocitose, hemácias de tamanhos diferentes. Eu posso ter plaquetose, extremamente comum, né, por causa da trombopoetina e eritropoetina, terem aí uma atuação meio que similar. A trombocitose, ela pode chegar a 1 milhão de plaquetas, em crianças principalmente, não tem que fazer nada, é só tratar a anemia que melhora. Na cinética do ferro, vai estar reduzido ferritina, ferro e saturação da transferrina. O que eu vou encontrar aumentado é a transferrina, o TBIC, a protoporfirina e o receptor solúvel da transferrina. O que eu tenho que fazer? Investigar a causa. Criança pode ser desmame precoce, pode ser parasitose. No adulto tem a história da hipermenorreia, sangramento gastrointestinal crônica e vou iniciar o tratamento com sulfato ferroso, avaliar se a resposta foi adequada com a contagem de reticulócitos, que vai ocorrer em 5 a 7 dias após o início do tratamento, uma duração de 6 meses a 1 ano. Se o indivíduo tem mais de 50 anos, com anemia ferropriva, eu tenho que fazer colono e endoscopia. Assim encerramos este módulo. Você pode reforçar este conteúdo no nosso caderno digital.